Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa tarde, Senhor, em saber, meu Jesus, que somente o Espírito do Senhor é capaz de convencer o ser humano a viver de forma agradável a Deus. E nessa tarde, Espírito de Deus, eu venho juntamente com seu povo que estão em oração, porque nós não podemos parar de orar, Senhor. Jesus Cristo, e tu sabes que o meu propósito é ajudar os seus filhos que estão em dificuldade. Tu sabes, Espírito de Deus, quantos crentes não conseguem mais orar, Senhor. Quantas servas do Senhor Jesus Cristo sem força, não saber o que está acontecendo até, não tem uma saída, não ver uma saída. Senhor, o meu desejo é ajudar teus filhos, tuas filhas, a voltar, Jesus, ao altar da oração. Ajudar seus filhos a vencer a fraqueza. Jesus Cristo, Filho de Deus, o meu propósito, ó Deus, em criar esse canal de oração, está usando as redes sociais mais em oração do que falando da tua palavra. É para que o Senhor desperte em cada vida, Senhor, a alegria de estar na tua presença, a alegria de se colocar de joelho diante de ti, a alegria, meu Deus, de pegar uma Bíblia para estudar, a alegria, meu Deus, de ir ao templo ou a casa onde a igreja se reúne, ou no salão, porque há muitas igrejas locais que não têm um templo próprio, mas se reúnem em uma casa, outras se reúnem em um salão alugado. Não importa, Senhor, meu Deus, se é um templo próprio, se é um salão alugado, se é uma casa, o que importa é que a igreja se reúne para te adorar, para lhe prestar a devoção de um culto fiel e congregacional. E quantos, meu Deus, estão enfrentando lutas e batalha. Jesus, eu quero apresentar também os pastores obreiros. Quantos, meu Deus, estão sofrendo dificuldade. Há obreiros que não conseguem mais orar como orava antes, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, e o Senhor é o nosso ajudador, e eu glorifico a Ti, Espírito Santo, porque o Senhor usa os seus filhos para ajudar uns aos outros, e eu te dou graça por este momento, esta oração, Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nessa tarde, Consolador amado, ajudador, amigo fiel, companheiro de todos os momentos, fortalecedor das nossas vidas. Aleluia. Santo Espírito de Deus, renova, Espírito Santo, renova a esperança do teu filho, da tua filha. Senhor, tu sabes que tem servos e servas do Senhor, tem crentes, Senhor, que não estão orando, não é negligência, não é omissão. Jesus, é uma batalha, uma guerra espiritual. Mas nesta tarde, Pai, eu me colocar de joelho diante do Senhor
Envia, Espírito Santo de Deus, a força, o poder, a graça, o avivamento, o despertamento. Espírito Santo de Deus, convence cada vez mais nós a renunciar. Te dou graça porque somos crentes, Espírito Santo. Te dou graça porque fazemos parte da igreja, Espírito Santo. Mas ainda não somos perfeitos, Espírito Santo. E o Senhor é quem nos está aperfeiçoando a nossa vida. É o Senhor que está nos ajudando. Se hoje, Deus, estou aqui, Espírito Santo, orando, é porque o Senhor está na minha vida. Se os seus filhos, suas filhas, Pai, permanecem em comunhão até o momento, até agora, é porque o Espírito Santo está incansavelmente trabalhando, levando-nos à comunhão com o céu. Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que o Senhor nunca vai desistir de ir trabalhar na vida dos seus, enquanto houver interesse, enquanto o teu filho quiser, enquanto a tua filha quiser, o Senhor estará trabalhando. Espírito de Deus, nos enche de força espiritual para renunciar o pecado, dizer não ao pecado, dizer não aos espíritos de mentira e de engano, que se transfigura até em anjo de luz para tentar nos enganar, mas o sangue de Cristo tem poder. Espírito Santo, nos dê a visão, o discernimento, Senhor. Espírito de Deus, convence, Jesus, esta moça que fazer parte da igreja é muito melhor do que viver nesse mundo de pecado. Porque o mundo de pecado, Espírito Santo, dá prazer carnais, dá prazer momentâneo, mas não tem nenhum benefício para a alma e nem para o espírito. Os prazeres são apenas para a carne. Mas fazer parte da igreja, Senhor, há o prazer na alma, há o prazer no espírito, uma alegria verdadeira. Espírito Santo de Deus, convence esse jovem, aleluia, que buscar o Senhor. Espírito Santo é muito melhor do que se envolver com as drogas. Espírito Santo, convence esse homem, Jesus, que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é muito maior e mais valoroso do que invocar os demônios. Convence, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, pelo teu Espírito Santo, que fazer parte da igreja não é apenas trocar de religião. A igreja não é uma religião. Abre os olhos da humanidade, Espírito Santo, para que eles possam enxergar a igreja na essência. Ela é a coluna da verdade. A igreja é a Assembleia dos Santos. A igreja, Senhor, é a noiva do Cordeiro. Espírito Santo, faz com que a humanidade enxergue que a igreja é a única pessoa, porque a igreja não é uma religião, é uma pessoa composta de milhares de membros, de homens pecadores que foram resgatados pelo sangue lá da cruz. Senhor, somente através de uma revelação do céu, o homem poderá entender que a igreja não é uma religião. Espírito Santo de Deus, somente o Senhor pode convencer, Senhor, as pessoas que Jesus Cristo
não é apenas um homem, não foi apenas um homem bom, não é apenas um profeta. Espírito Santo, convence esta vida que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, encarnado, que se encarnou, se fez carne, deu a vida por nós ali na cruz para nos livrar da condenação do inferno. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa tarde, somente a graça lá do céu, somente o poder lá do céu, poderás resplandecer na mente de cada um. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, somente o Senhor poderá arrancar o véu espiritual da cegueira que está sobre o rosto das nações, para que todos possam, com cara descoberta, contemplar como espelho a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, convence, Senhor, convence, Espírito Santo, os obreiros, ministérios, pastores, incluindo a mim, que o Senhor Espírito Santo tenha a mensagem certa para a igreja. Senhor, que mostra, Senhor meu Deus, aos obreiros pregadores, o único lugar, Senhor, de nós tirarmos água viva para dar ao rebanho é na Tua presença, porque Tu és a fonte de água viva. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, convence os músicos, Senhor. Convence os músicos que não é qualquer melodia que o Senhor aceita, não é qualquer música que o Senhor aceita. Jesus, precisamos ser seletivo naquilo que te agrada, que não te agrada. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo nessa tarde, Espírito Santo de Deus, nessa tarde, aleluia, o Senhor pode, porque a Ti pertence, tanto querer como efetuar. Senhor, se queres, nessa tarde, em nome de Jesus, faz essa doença desaparecer do corpo do Teu filho, da Tua filha. Se queres, Espírito Santo, em nome de Jesus, cura agora Teu filho, cura Tua filha que está enfermo, no leito de enfermidade, na cama. Não somente Teu filho, não somente a Tua filha, Pai, mas esta criatura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus opera um grande milagre de salvação, opera um grande milagre de libertação, opera um grande milagre de reconciliação. Senhor Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, convence, Senhor, jovem, abandonar os ídolos e converter-se a Ti, Pai Santo, pela fé em Cristo Jesus. Espírito de Deus, convence esta multidões a abandonar as suas práticas de feitiçaria e passar a invocar unicamente o Teu nome, Jesus, porque a Tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar nesse momento mais uma vez, aleluia, Pai querido, Pai justo, as Tuas servas, meu Deus, que estão orando, Teus servos que estão orando, buscando o Teu propósito divino,
Jesus, obrigado, meu Deus, pelas maravilhas que tem feito. Pai, repreende agora toda perturbação maligna. Diabo, sai desta casa agora em nome de Jesus. Espírito da contenda, sai desta casa agora em nome de Jesus. Pelo Espírito Santo, eu te ordeno, Satanás, sai deste lar agora em nome de Jesus. Toda a força negativa do mal, todos os pensamentos negativos, saem agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te apresento a Ana Vitória nesta tarde, a irmã Marcilene, meu Deus. Jesus, eu te apresento nessa tarde, Deus, o missionário Orlando, meu Deus, ali em Moçambique, o Mateus Jeremias, o missionário pastor Ronaldo, na cidade de Beira. Jesus, eu peço a salvação pela Sarifa, peço a manutenção da graça divina, Deus, pela vida da irmã Zinaida, irmã Edna, Senhor. Jesus, tu sabes, Deus, tu sabes, Jesus querido, que quando alguém rompe, meu Deus, com a religiosidade e entrega a vida ao Senhor, a própria família o persegue. E eu louvo ao Senhor, Jesus, pela vida das tuas filhas, que romperam com a religiosidade, aleluia, entregaram a vida ao Senhor, aleluia. Jesus, ajude, meu Deus, milhares de vidas romper com os laços da religiosidade e se entregar inteiramente de espírito, alma e corpo a Jesus Cristo e vir fazer parte da igreja, Senhor. Jesus, eu peço, Senhor, sustenta a milhares de vidas, Pai. Meu Deus, aquelas irmãs estão trabalhando com um grupo, Senhor, orientando, evangelizando ali em Moçambique, na África. Jesus, dá sabedoria para elas, unção divina, graça, poder, para que ela possa ganhar muitas almas para o reino do céu. Espírito Santo, faz de cada crente um missionário. Faz de mim um missionário, Senhor. Faz de mim um ganhador de alma, Espírito Santo. Faz da tua filha uma ganhadora de alma. Faz do teu filho um ganhador de alma. Não importa ser o cargo eclesiástico. Jesus, para ganhar alma não precisa ter um cargo, ter um título de obreiro, de pastor, não. Só basta nos ter a palavra do Senhor na nossa vida, a unção do teu Espírito na nossa vida. Espírito Santo de Deus, ali na cidade de Luanda, Benguela, toda a cidade de Angola, Senhor, faz desse jovem, dessa jovem que serve ao Senhor uma ganhadora de alma para levar milhares de vidas ao Calvário, a se converter a Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, coloca no desejo do coração de cada crente um desejo de ganhar pelo menos uma alma. Jesus, coloca no coração de cada crente a capacidade de evangelizar, pessoalmente, corpo a corpo, de casa em casa, na cidade. Aproveitar os seus meios de comunicação, as redes sociais, para falar do teu grande amor. Jesus Cristo, Filho de Deus, unge a cada crente com a unção de evangelista. Desperta, Espírito Santo, o dom de evangelista na vida de cada crente, independente do cargo eclesiástico, independente da posição ministerial. Jesus, o importante é nós trabalharmos para o reino do céu. O Senhor pode fazer de uma adolescente uma ganhadora de alma. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor pode usar os adolescentes, até criança, para ganhar alma. O Senhor pode usar criança, Jesus, porque o Senhor disse, Jesus, com o seu discípulo,
que quando eles fossem levados perante os tribunais, não era para se preocupar com o que havia de falar, porque na mesma hora o Senhor Espírito Santo daria a boca, ou seja, Senhor, o Espírito Santo fala na nossa boca. Então Deus, é o Espírito Santo que nos usa para evangelizar. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, começa a tomar as crianças, começa a tomar as adolescentes, jovem, moça, serva do Senhor, servo do Senhor, pastores, presbítero, missionário, evangelista, mulher do ciclo de oração, músico, Senhor. Meu Deus, começa a usá-la, começa a trazer um avivamento, um despertamento, um desejo, uma paixão por ganhar alma, por levar um evangelho poderoso aos corações. Espírito Santo, assim o Senhor convencerá milhares de vidas fazer parte da igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Eu sei, Jesus, que muito breve o Senhor vai descer, muito breve o Senhor vai descer, e a igreja será tomada pelo Espírito Santo, será transformada pelo Espírito Santo, e será levada ao teu encontro nos ares, e dos ares será levada por ti, Jesus, para o tribunal, para ser galardoada, para receber o seu galardão. Aleluia. Santo Espírito de Deus, convence, Senhor Espírito Santo. Ainda dá tempo, muitas vidas, entrar pela porta da salvação, que é o Senhor. Jesus, o Senhor declarou e deixou claro, dizendo: eu sou a porta. Jesus, e a porta está aberta, ainda dá tempo. Ajuda multidões, ajuda essa jovem a entrar pela porta da salvação. Ajuda esse jovem a entrar pela porta da salvação. Ajuda esse adolescente, ajuda essa mãe, esse pai. Ajuda essa família. Ajude essa cidade, ajude esse país, Pai. Ajude esta multidão a entrar pela porta da salvação. Aleluia, e fazer parte da igreja que vai subir. Porque a igreja vai ser levada. Jesus Cristo, o Senhor prometeu buscar a igreja. O Senhor não vai buscar nenhum outro povo a não ser a igreja. O Senhor não prometeu, o Senhor não vai levar, Jesus, nenhum outro grupo de pessoas a não ser a igreja amada, comprada com sangue, selada com o Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te peço nesta tarde, convence, Senhor, convence esta jovem que vai valer a pena ela abandonar o mundo, abandonar a religião, aceitar o Senhor Jesus como único Salvador e fazer parte da igreja, para ter direito a entrar no céu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Senhor, sustenta-nos na Tua presença, mesmo que ainda somos pecadores, Espírito Santo, porque ainda não deixamos de ser pecadores. Somos pecadores remidos. Espírito Santo, ainda não somos o que havemos de ser, mas pela misericórdia de Jesus Cristo, recebemos o poder de ser feito filho de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu te dou graça por tudo que o Senhor já fez na minha vida, mas eu te dou graça por tudo que o Senhor já fez na minha família, na vida da minha esposa, das minhas filhas, dos meus genros, das minhas netas, na vida dos meus sobrinhos, da minha sobrinha. Jesus, querido, salva. E eu te dou graça pelo que o Senhor já fez na vida da tua serva, Senhor. Mas ainda não somos perfeitos, ainda temos nossos defeitos, ainda temos, meu Deus eterno, aleluia, nossas limitações,
ainda estamos em um corpo corruptível que ainda quer inclinar para o lado da carne, mas a tua graça nos sustenta. Jesus, o teu sangue nos purifica. Senhor, nos ajude a ser sincero. Ajuda a tua filha a ser sincera, ajuda teu filho a ser sincero, Senhor. Que não adianta, Jesus querido, o crente dar uma de santarrão. Não adianta, Jesus, o crente bater no peito que nem Pedro fez. Pedro bateu no peito dizendo que não negaria o Senhor, que não pecaria. Ele ainda disse: os outros podem te negar, menos eu. Não passou dentro de poucas horas, Senhor, ele te negou 3 vezes, Jesus. Aleluia. Oh Deus, por isso eu prefiro ser sincero. Sou frágil, sou fraco, mas a tua graça me sustenta. Aleluia, Jesus. Ajuda teu filho a ser sincero, sincera. Ajuda tua serva a ser sincera. Reconhecer que é pela graça que nós vencemos. Jesus querido, meu Salvador, meu Deus, a sinceridade é tudo na vida de quem te serve. Por isso, Pai, eu te peço nesta tarde, encerrando este momento de oração, trabalhe, Espírito de Deus, em nossa vida, a igreja, e trabalhe também na vida das pessoas lá no mundo para trazer para a igreja, porque ainda dá tempo entrar pela porta da salvação. Ainda dá tempo, Pai querido, Pai santo, milhares de vidas entrar pela porta da salvação, porque quando a porta se fechar, muitos vão ficar para o lado de fora, gritando e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o que eles vão ouvir é muito triste, Jesus. Aqueles que não aceitaram a Ti agora, aqueles que não entrar pela porta da salvação agora, Senhor, um dia o Pai vai fechar a porta da salvação, e os que não entrarem vão ficar para o lado de fora, clamando misericórdia, Senhor. E o que eles vão ouvir é muito triste, porque eles vão ouvir da boca do Senhor dizer: eu não te conheço, não sei quem é, apartai de mim. Aleluia. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, convence milhares a entrar pela porta, porque depois que entramos pela porta, aleluia, a igreja vai subir, e só quem estiver dentro da igreja subirás no dia do arrebatamento, e quem estiver fora, Senhor, infelizmente, lamentavelmente vão chorar, lamentavelmente vão ranger os dentes, vão, Senhor, se escabelar, mas não haverá mais oportunidade, porque a igreja irá embora, a porta vai ser fechada. Por isso, Senhor, eu termino esta oração dizendo: convence aos que ainda estão fora, aqueles que ainda não fazem parte da igreja, a procurar a igreja o mais rápido possível, porque ainda dá tempo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha mais intimidade com o Espírito Santo. Converse mais com o Espírito Santo. Amém? E a você que ainda não faz parte da igreja, você que ainda não serve, não segue a Jesus Cristo, entra pela porta. Você que tem a Bíblia, abre a sua Bíblia aí. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens, alimento, vida com abundância. Entra, a porta ainda estará aberta. Se você não entrar, a igreja vai embora e depois não terá mais oportunidade. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, curte este vídeo por bondade. Amém? E eu quero deixar aqui o número do meu WhatsApp para você que faz parte desse canal,
De repente você quer pedir uma oração especial, específica pela sua vida, que às vezes não tem como comentar aqui, né? Aí você pode me chamar no WhatsApp, só identifica, olha, eu sou fulano de tal, do canal do YouTube, canal Oração Gera Milagre, tá bom? Vou salvar o seu WhatsApp, estarei orando como eu estou fazendo. Já orei por pessoas que estão me chamando lá, são orações específicas, né? E esse é o meu trabalho, amém? O meu WhatsApp é 35 997 70 97 46, Pastor José Roberto. Deus te abençoe em nome de Jesus.